Oi pessoal, boa noite para vocês, tudo certinho? Aqui é o professor Bruno. Nós estamos aqui hoje para continuarmos o nosso curso de Teoria e Prática da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre os artigos número 12, 13 e 14 e logo após eu vou apresentar para vocês algumas questões sobre estes assuntos. Antes de começarmos, curtam esse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Tá bom? Vamos então para o artigo 12. O que diz o caput? Diz o seguinte, que é competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. É uma leitura que acaba sendo muito prática, né? Bom, quando vai ser competente o juiz brasileiro? Bom, quando o réu for domiciliado aqui no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Certo? Só a autoridade brasileira compete conhecer de ações relativas a imóveis que estão situados no Brasil. Óbvio, o imóvel é situado no Brasil, competência da autoridade judiciária brasileira. A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o exequatur e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta quanto ao objeto das diligências. Para quem não sabe, o exequatur significa execute-se, cumpre-se, tem a ver com um documento autorizador para cumprimento de cartas rogatórias no Brasil e é de competência do STJ. Então, a autoridade judiciária brasileira compete a ela, concedido o exequatur e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente. Ok? E para esse cumprimento, observará a lei, então, quanto ao objeto das diligências, observa-se a lei desta autoridade estrangeira competente. Artigo 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Então, se a lei brasileira desconhece determinada prova, ela vai admitir? Não. Né? Então, a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e meios de produzir-se. Artigo 14. Não conhecendo a lei brasileira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. Não conhecendo a lei estrangeira, pode o juiz, então, exigir de quem invoca esta lei, prova do texto e da vigência. Vamos ver como que esses assuntos têm sido cobrados em prova. Primeira questão. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Certo ou errado? Certíssimo, verdadeiro. Próxima. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça, desde que lhe seja oferecida comprovação do texto legal que as instituiu e de sua vigência. Os tribunais brasileiros vão admitir provas que a lei brasileira desconheça? Não admitindo. Errada a questão. Terceira, o conhecimento da lei estrangeira é dever do magistrado, não podendo o juiz exigir de quem a invoca a prova do texto nem de sua vigência. Pelo contrário, pode o juiz sim exigir de quem a invoca a prova do texto e sua vigência. Onde que está isso? Só para a gente voltar aqui, olha só, artigo 14. Então, o juiz pode exigir, tá bom? Então, terceira questão, errada, segundo o artigo 14. Então, pessoal, hoje nós vimos dos artigos número 12 ao 14. Espero que vocês estejam gostando. Não se esqueça de dar o joinha para incentivar aqui o professor e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!